Família Perron, a assombrosa história real por trás de Invocação do Mal. Durante a década de 1970, um espírito maligno atormentou a família e serviu de inspiração para um dos filmes de terror mais bem-sucedidos dos últimos anos. Invocação do Mal chegou aos cinemas em 2000 e é um dos filmes de terror mais aclamados das últimas décadas. Inspirado em fatos verídicos, a obra acompanha a família Perron, que se muda para uma casa mal assombrada em Rhode Island, nos Estados Unidos. Logo os residentes começaram a presenciar eventos sobrenaturais. Contataram então os famosos investigadores de fenômenos paranormais, Ed e Lorraine Warren, que estudaram o caso. No filme, nos deparamos com um desfecho satisfatório, no qual um exorcismo consegue expulsar o demônio que atormenta a família. No entanto, na vida real, a história se desenvolveu mais dramaticamente. Família Perron. Formada por Caroline, Roger e suas 5 filhas, a família se mudou para uma fazenda em Rhode Island em janeiro de 1971. A antiga casa possuía um enorme território, incluindo 14 quartos. Imediatamente após a mudança, eles começaram a notar fatos estranhos, porém sutis, tais como vassouras que se moviam sozinhas e pequenas pilhas de poeira que se juntavam no centro da cozinha, esperando para ser colocado na lixeira. As crianças alegavam ver espíritos ao redor da casa. Enquanto alguns pareciam inofensivos, brincavam e chegavam a dar beijo de boa noite nas crianças. Havia aqueles que se mostravam agitados e agressivos. De acordo com Andrea Perron, uma das filhas, seu pai sentiu uma presença fria e fedorenta no porão. Eventualmente, camas levitavam no quarto e aparelhos de aquecimento falhavam sem explicação. A mãe de Caroline pesquisou a história da residência e descobriu um passado tenebroso. Ela havia pertencido a uma mesma família por 8 gerações, e diversas mortes violentas e misteriosas aconteceram no território. Uma criança foi assassinada, e outras se afogaram no lago da fazenda, e outras se enforcaram no sótão. Ainda em sua pesquisa, Caroline descobriu que uma das donas da casa era uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que morou na propriedade durante o século XIX. Ela era conhecida por ser satanista, além de estar envolvida em um caso de assassinato de uma criança. A bruxa se enforcou em uma árvore na parte interna da casa. Sua lápide pode ser encontrada no cemitério da cidade. A família desconfiava de que Bathsheba era presença maligna na casa. Ela se considerava dona da casa e se ressentia da competição que minha mãe fazia para essa posição, contou Andrea. Bathsheba era uma criatura horrível. Descrições alegavam que ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, cheia de vermes e sem características humanas. Sua cabeça acinzentada era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro ficava no quarto quando ela estava presente. Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren. Após ataques e ameaças para que os Perron, especialmente Caroline, deixasse a casa, uma desconfiança de que a mãe estava possuída pela bruxa atormentou a família, que decidiu pedir ajuda para Ed e Lorraine Warren. Por vários anos, os investigadores tentaram ajudá-los. No começo, Lorraine, que é médium, tentou se comunicar para entender o que os espíritos queriam, mas os ataques apenas se intensificavam. Foi quando decidiram realizar um exorcismo.
foi quando decidiram realizar um exorcismo em Caroline. Sobre a noite que a cerimônia foi realizada, Andrea explicou: "A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com a voz que nunca tínhamos ouvido antes e uma força que não é deste mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala. Apesar das tentativas do casal Warren se livrar a família do espírito maligno, a situação se agravou. Roger decidiu que os investigadores deveriam deixar a casa imediatamente. Os Perron viveram na casa por cerca de 10 anos até terem condições financeiras de se mudar. Em 1980, eles foram para Geórgia. A filha mais velha, Andrea, escreveu 3 livros sobre sua experiência na casa e hoje viaja dando palestras.